E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que o Hernan Crespo falou na sua apresentação, a primeira entrevista coletiva do novo treinador do São Paulo. Garanto pra vocês, falou muita coisa legal e confesso que me surpreendeu em alguns aspectos. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e comenta aí. O que você achou da contratação do Hernan Crespo e da entrevista coletiva do treinador? Bora assistir o vídeo junto. No final, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito do Crespo e do que esperar do novo São Paulo de Hernan Crespo. Créditos, direitos autorais, deixo na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Eduardo Afonso da ESPN. Nos últimos 5 anos, 4 anos e pouquinho, você ganhou 6 títulos, começando com Defensa e Justiça, passando por esse Paulistão citado pelo presidente, e mais 4 depois que você deixou São Paulo. Queria que você falasse desse pouco tempo, com tantas conquistas, e mais, que Crespo que está chegando no São Paulo agora, depois de quase 4 anos. No que mudou a forma de trabalhar sua, desde a primeira passagem para agora? Pienso que soy mejor, pero creo que todos somos mejores, ¿no? Creo que soy un mejor entrenador que en ese momento. Porque pasó el tiempo, porque sigo siendo un entrenador joven y la persona no cambia, la persona sigue, yo sigo siendo la misma persona que antes, pero sí tengo más herramientas para poder ofrecer a un grupo de trabajo y no mucho más. O sea, lo que es importante es que ningún entrenador tiene la fórmula mágica. Ningún entrenador. No existe el manual del entrenador ganador. No existe. Entonces, que nadie se espere que una fórmula mágica que todo va a funcionar. No, acá hay que trabajar y lo que sí puedo garantizar es que el equipo va a ser muy competitivo. El equipo va a competir. Ganar, vamos a ver, hay que llegar a ese momento. Lo primero que hay que hacer es tratar de competir. Y tratar de dar una identidad, lo que yo creo que es mi identidad. Yo tengo mucho respeto por el trabajo de Subeldía, me parece que es un muy buen entrenador, una persona que conozco, entonces tengo mucho respeto. Todo lo que digo, hablo del presente hacia el futuro, no para atrás. O sea, voy a tratar de aprovechar el trabajo que hizo Subeldía hasta aquí para dar una identidad que personalmente me identifique, y mi placer será que el torcedor de San Pablo se identifique con el equipo. Y eso precisa de tiempo. Esta vez vamos a tener un periodo de adaptación, sabemos que vamos a tener un mes y medio durísimo, pero después va a llegar septiembre, entonces es completamente diferente la historia pasada. Y si bien soy la misma persona, como entrenador hoy soy mejor que antes. ¿Eso significa que vamos a ganar mucho más? Bueno, lo espero. Y espero poder demostrarlo también. Sobre los títulos, 6 y 4 años. Sí, está bien. No, o sea, sí, las cosas salieron bien, funcionaron. Estoy feliz por mi pasado. Es muy difícil explicar, ¿no? Me da mucha vergüenza también. Pero bueno, está ahí. Esto pasó. La verdad, los títulos llegaron y títulos importantes en Qatar, con el treble o el triplete en Qatar y una clasificación de primera vez en la historia para el Duhail llegar a la semifinal de la Champions League. Jan Alain salir campeón de la Champions League asiática fue algo increíble, realmente increíble. Y estoy orgulloso, y todo ese camino también me trajo a San Pablo, así que estoy contento por todo el camino hecho. Hernan, bom dia. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Tem um livro de um jornalista argentino, Dante Panzeri, falando do futebol, basicamente, a dinâmica do impensado, né?
E ele aborda muito sobre a questão de você sempre buscar um jogo bem feito, um jogo bonito, um jogo prazeroso de se assistir. Você tem falado muito dessa identidade que o torcedor do São Paulo espera, e acredito que qualquer torcedor ao longo do mundo espera ver de um time grande, uma identidade pragmático e conquistar pontos, e depois, ao longo do tempo, com calma, inserir uma identidade, ou você vai tentar logo de cara colocar uma identidade sua ou um jogo bonito dentro de campo para o São Paulo? Obrigado. Son dos cosas. Como la pregunta, estás hablando de dos mundos paralelos. Hay que ser pragmático, puntos. Jugar bonito, no sé. Y para mí no. Porque no existe la fórmula, lo que hablaba antes, ¿no? No existe la fórmula mágica. Jugar pragmático garantiza puntos. Jugar bonito, no sé. Yo no estoy de acuerdo. La identidad es lo que uno siente. No es el 3-5-2, 4-3-3. La identidad es otra cosa. Es un estilo, es una forma de entender el fútbol, de vivir el fútbol. Entonces nosotros queremos jugar bien. Yo creo que jugar bien significa para mí que los jugadores entiendan las necesidades del partido. Lo que hay que hacer para ser mejor que el adversario. Y entender que el adversario también juega y puede ser superior a nosotros, tranquilamente. Y aceptarlo. Pero estamos hablando de un equipo con una historia muy grande como San Pablo que tiene que pensar en el arco de enfrente, entendiendo las características de los jugadores. Entonces, para mí no son dos cosas separadas. O sea, yo no puedo ser de una manera y otra. O sea, yo soy esto. Voy a intentar ser más claro y voy a ir a mi lugar de exjugador. Yo he jugado en ataque con Drogba, con Shevchenko, con Vieri, y todos ellos tenían características diferentes. Yo a veces con Shevchenko le gustaba que yo juegue un poquito más adelante y Shevchenko atrás. Con Drogba él jugaba más adelante y yo un poquito atrás. Ahora hay una cosa que no cambiaba: mi hambre de hacer goles. Entonces, se puede cambiar situaciones, pero no cambia la identidad. Yo quería hacer goles y lo lograba. Entonces, eso es lo que pretendo de San Pablo. Vamos a jugar con 3, con 4, con 4-2-2, 3-5-2. Pero la identidad, el querer ganar el partido, el ser ofensivo, el tratar de generar situaciones, eso no va a cambiar. Hernan, bom dia. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Benvenuto, bem-vindo. Aqui no Brasil nós temos uma expressão que eu não sei se existe no espanhol, no italiano, que chama-se alinhar expectativas, né? Acho que o torcedor de São Paulo talvez começou a temporada achando que São Paulo ia lograr muitas coisas e acabou se enfrentando com várias questões, por questões da própria temporada, lesões, coisas que acontecem. Você está chegando num momento que o São Paulo não vai muito bem no Campeonato Brasileiro, mas está muito bem nas Copas, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil. Em termos de alinhar expectativas com os torcedores, enfim, gostaria de saber qual que é o objetivo que, para você, é mais urgente. É recuperar as posições do São Paulo no Campeonato Brasileiro? O que te deixaria mais satisfeito nesse primeiro semestre de trabalho, nesses primeiros 6 meses, que o São Paulo tem tanto a jogar em situações tão distintas, no Brasileirão e nas Copas? Obrigado. Lo primero que hay que hacer es tratar de vivir día a día. Ir día a día, partido a partido. Claro, uno, si ve hay una urgencia, la urgencia es el Brasileirão. Es tratar de competir y ganar puntos en función de vivir tranquilos. Y después Copa Libertadores y Copa de Brasil es un mata-mata, todo puede pasar. Pero, digamos, la urgencia es el Brasileirão. Y eso es algo que existe y que ver la realidad. Ahora, ¿qué sueño? Yo vine acá a ganar. Yo quiero ganar. Ahora, ¿vamos a poder? Bueno, vamos a ver. Empecemos por competir bien y tratar de ganar partidos y construir
una oportunidad para poder ganar. Pero hoy la realidad es ir juego a juego, con calma, tratar de ganar partidos y después la oportunidad llega y estar preparado para eventualmente la oportunidad de ganar. Hernan, bom dia. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Aqui bem-vindo ao São Paulo novamente. Queria que você falasse um pouco do uso da base, porque em 2021 esse time também era repleto de nomes da base. A gente lembra de Luan, Lisiero, tantos outros. E nessa temporada o São Paulo está precisando muito usar Cotia no time principal, por uma série de fatores, né? Um jogo do Campeonato Brasileiro esse ano, dos 23 que estiveram em jogo, 12 vieram de Cotia. Queria que você falasse um pouco da sua empolgação para trabalhar com esses jovens novamente, com a safra do São Paulo, que esse ano foi campeã da Copinha, então tá com essa moral também. Acá, para mí el fútbol no tiene documentos. Entonces, que tengas 38 años o tengas 18, personalmente es exactamente lo mismo. El que merece jugar, va a jugar. O sea, el que demuestra que puede jugar, conmigo no tengo ningún problema. Si me preguntan cuántos años tenía Rodrigo Néstor, Luan, Gabriel Sara, Lisiero, no sé. Jugaban porque tenían que jugar. Porque pensé que eran mejores en ese momento. Entonces, si el día de mañana, con el correr de los entrenamientos, los chicos que vienen de Cochilla merecen jugar, conmigo no van a tener ningún problema. Yo no hago un tema de documentos, de edad. El que merece jugar, va a jugar. Que yo crea, ¿no? O sea, no hago diferencias extranjero, brasileño, Cochilla, no me importa la nacionalidad, no me importan los documentos. Me importa quién juega bien y quién merece jugar. Así que no hago una diferencia de desde qué lugar vinieron. Crespo, bem-vindo. Marcelo Bazejo, da Gazeta Esportiva. Você está chegando ao São Paulo para sua segunda passagem com o privilégio de comandar aí uma espécie de intertemporada, né? Você vai ter alguns dias importantes para trabalhar com o elenco antes da retomada do calendário, como se fosse no início da temporada, mas com uma diferença. No início da temporada, as competições elas começam, obviamente, não com os jogos mais decisivos. E agora você vai ter jogos decisivos pelas Copas, sobretudo, embora também a situação no Campeonato Brasileiro também seja alarmante e, portanto, deve ser considerado como decisões os jogos do Brasileiro. Como trabalhar com o elenco, conhecer os jogadores mais a fundo, definir a identidade, o sistema tático e também prepará-los mentalmente para já estarem prontos para jogos decisivos, mesmo você estando em um início de trabalho. Você já parou para pensar em todo esse contexto e como você vai abordar todas essas questões? Obrigado. Es San Pablo. En San Pablo tiene que estar listo siempre. No hay mucho para pensar. Hay que hacer, hay que trabajar, nada más. Y el que está pronto, que está listo, va a jugar. Y el que no, va a esperar. Acá no hay espacio. No hay espacio para esperar. No hay tiempo para esperar. Y si uno, lo que hablamos un poco antes, ¿no? Merecer de estar en San Pablo. San Pablo es grande. Entonces, hay que estar listo. Y el que está listo, juega. El que no está listo, hay que esperar y esperará la oportunidad. Ahora, todos tenemos que demostrar, todos, yo también, de estar a la altura de San Pablo. Y San Pablo es exigencia. San Pablo es, por eso es grande. Entonces, todos tenemos que demostrar que merecemos estar en este lugar. Seguramente es un momento difícil, como siempre. Estás en un grande. Entonces los momentos difíciles sabes que hay que afrontarlos. Entonces se necesita seguramente mucho, pero mucho equilibrio emocional. Porque cosas pasan, sobre todo jugando cada 3-4 días. Cada 3-4 días pasan cosas. Buenas, malas, todo el tiempo. Entonces, si vamos atrás de estas situaciones, y la vamos a pasar mal. Ahora sí, hay un equilibrio emocional que puede pasar, asumir
y entender que se puede errar, pero también que van a pasar cosas buenas. Y cuando pasen cosas buenas, no ir allá arriba. Y cuando pasen no cosas bonitas, no estar ahí. Tranquilo. Porque tenemos material. Porque tenemos material para poder trabajar bien. Hay jugadores que te permiten de soñar. Pero hay una realidad. Primero hay que empezar a resolver estos problemas y enfrentar estas situaciones. Crespo, bom dia. Marcelo Braga, do Globo Esporte. Nos últimos anos, o São Paulo tem colocado cada vez mais torcedores aqui no Morumbi. Você deve ter acompanhado em 2023, né, na conquista da Copa do Brasil. Você teve as suas experiências aqui. Mas nesse ano, o São Paulo perdeu a metade, na verdade não ganhou a metade dos jogos. Tem 5 empates e 3 derrotas aqui dentro de casa. Não tem conseguido ser tão forte aqui nesse ano. Como fazer esse estádio e essa atmosfera jogar a favor do São Paulo? Obrigado. Vamos a responder con una pregunta. Si todo era espectacular, ¿me llamaban a mí? No. Si todo funcionaba, pero esto es parte, no a mí, sino en general. O sea, cuando viene un entrenador es para solucionar problemas. Porque si no hay problemas, el entrenador sigue. Entonces, sé que hay problemas, identificar el problema y solucionarlos. Sabemos que hay ciertas dificultades en cierto tipo de juegos, no es lo mismo jugar en casa que afuera, todas estas cosas lo sabemos. Hay que solucionarlos. ¿Cómo? Y bueno, con el grupo de jugadores, entender, identificar el problema e intentar rápidamente solucionar esos problemas. Pero pensar que un entrenador va a llegar a un lugar y todo funciona perfectamente, no sé, habría que preguntarle a Guardiola, no sé, o ahora a Luis Enrique en el PSG, tal vez. Pero después los demás, todos intentamos solucionar problemas. La cosa más importante es identificarlos rápidamente y tratar de solucionarlos. Crespo aqui, tudo bem? Tatiana, da Band. Você tem falado bastante sobre esses desafios todos, né? Você foi chamado para solucionar problemas. Se não tivesse problemas, você não estaria aqui. E eu imagino que você já deve ter olhado também um pouquinho do que vem pela frente, né? Da tabela. E queria falar um pouco de Campeonato Brasileiro, porque você falou aí que o Campeonato Brasileiro é urgência. A sua estreia já é diante do Flamengo, Corinthians em casa, no Morumbi. É uma sequência complicada, mas para uma pessoa que está aberta a desafios e sabe o que vem pela frente, eu imagino que você já deve ter dado uma olhada e queria que você falasse um pouco sobre essa sequência no Campeonato Brasileiro, que é urgente. Yo podría decir, bienvenido al Campeonato Brasileiro, porque es así. Es muy difícil, todos los juegos son muy difíciles, todos. Entonces no hay, para mí, personalmente, creo que el Campeonato Brasileiro es si no el más difícil del mundo, está muy cerca de eso. ¿Por qué? Porque no hay partidos fáciles, afuera, dentro de casa, es muy difícil. Entonces, no hay un momento, si uno ve secuencias, no hay momentos de, este partido va a ser más fácil. No, por eso necesitamos focalizarnos en nosotros. Por eso necesitamos conseguir identidad nosotros. ¿Por qué? Porque va a haber momentos difíciles y si uno se apoya en la identidad, en lo que quiere, bueno, es más fácil resolver. Entonces, ¿vamos a encontrar situaciones difíciles? Sí, dificilísimas. Empezar así es difícil, es dificilísimo. Pero estás en San Pablo. Y estos problemas, yo creo que entrenadores y jugadores, todos quieren tener estos problemas. Si el problema es enfrentar a Flamengo en el Maracaná, Bragantino afuera, Corinthians adentro, estoy aquí por eso, porque me gusta. Crespo, bom dia. Bruno Faria, da Rádio CBN. Em uma das muitas entrevistas que você deu em 2021, uma me chamou muita atenção. Você falou sobre construir um São Paulo melhor e que isso dependeria de alguns anos. 4 anos depois, você, seus companheiros de comissão, eu queria que você falasse sobre essa identificação, o que mudou no São Paulo, o que te atraiu como projeto o São Paulo. Obrigado. Te pido, por favor, dame tiempo de que esto pase.
lo primero que puedo decir que fue el sentimiento. Cuando la directiva me llamó, yo no lo pensé. Es San Pablo, punto. Después vemos los problemas, cómo afrontarlos, cómo mejorar, si está mejor, si está peor. Creo que está mejor, pero llegué ayer. Necesito ver el día a día, la dinámica de trabajo, el grupo de jugadores. Todo esto se necesita un poquito de tiempo que hoy tengo, que es esta mini pretemporada que va a comenzar, como para hacer una evaluación general. Todo indica que sí, que está mejor de hace 4 años, eso seguro. Empezando por mí. Yo soy mejor que hace 4 años. Esto sí lo puedo garantizar. Ahora, para evaluar, decir qué es mejor y qué es peor, bueno, necesitamos tiempo. No hay que olvidar que el fútbol es dinámico y siempre hay que mejorar algo, siempre. Crespo, bom dia. Aqui, Marina Buffon, da TV Gazeta. Você trabalhou com alguns jogadores que estavam em 2021, que seguem aqui em 2025 no São Paulo. Um deles é o Luan. Ele segue treinando no clube, ele não... enfim, não saiu do clube, continua por aqui. É claro que você chegou apenas ontem, ainda vai conversar com o plantel, enfim. Mas queria saber se você chegou a conversar com alguns desses jogadores que você trabalhou em 21 e se você já possui planos para esse jogador em específico, Luan, se ele seguirá no seu plantel, se você pretende utilizá-lo, ainda mais pensando no elenco curto que o São Paulo tem, algumas peças que podem estar de saída também. Enfim, um panorama sobre essa situação. Obrigada. Seguramente el hecho de conocer a Arboleda, a Luan, a Luciano, es bueno y seguramente me van a ayudar a poder conocer a todos los demás. Yo sé lo que me puede dar Arboleda, sé lo que puede ser Luciano, lo que me puede dar Luan, todos en su mejor versión y como personas. Porque acá es verdad que estamos hablando de atletas, de jugadores, pero al final del día somos todos personas. Y para mí es importante eso, conocer a las personas. Ya conocer a algunas personas tengo, me es más fácil, porque después tengo mucho más espacio para conocer a nuevas personas. Hernan Crespo está oficialmente apresentado, uma entrevista coletiva bem legal, gostei muito das respostas do Hernan Crespo, mesmo às vezes sendo algumas perguntas, para mim, não sendo muito bem feitas, ele deixa claro que sabe o tamanho do buraco que ele está entrando. Ele sabe que o time não tem dinheiro, ele sabe que o time tem desfalques, ele sabe que agora ele vai pegar jogo atrás de jogo, ele está ciente disso. Muito porque ele já conhece o Campeonato Brasileiro. Mas o principal, por tudo que ele disse, ele já consegue identificar onde são os principais problemas do São Paulo e provavelmente já deve estar bolando uma solução. Algo que ele falou que me agradou. Vamos dizer assim, a prioridade do Campeonato Brasileiro. Cara, não tem, por mais que o torcedor São Paulino fale, mas tem Libertadores, tem a Copa do Brasil, de nada adianta se o São Paulo for rebaixado. Então, a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Fazer pontos, somar pontos do Campeonato Brasileiro para se afastar da zona do rebaixamento. E aí você pode colocar a Copa Libertadores da América como segundo parâmetro, segunda meta, e a Copa do Brasil você vai até onde for. Mas a grande questão é, as Copas de nada adiantam se o São Paulo brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Algo que ele falou também, competitividade. O time do São Paulo vai competir. Vou fazer duas coisas que, quando ele falou, parecia que era eu falando. Fazer o São Paulo competitivo e fazer o São Paulo com uma identidade. Identidade também conhecida como padrão de jogo. Meus amigos. Um time que saiba o que fazer dentro do campo. O Zubeldia, ele conseguiu fazer isso com o São Paulo do ano passado. O São Paulo desse ano não era um São Paulo com identidade, com padrão de jogo. Era o São Paulo totalmente perdido. Mas os desfalques mesmo... Gente, o Zubeldia passou tanto tempo
sem os principais jogadores, que os jogadores que lá estavam eram o time principal de São Paulo. Então ele tinha que fazer aquele time jogar. Então o Crespo, ele já entende, ele já vê e ao que parece, por ele ter jogado, por ele ter trabalhado com equipes de uma qualidade técnica interessante, lá na Arábia, lá nos Emirados Árabes tem muito dinheiro, então ele tinha um time razoavelmente bom, ele conseguia fazer aquele time jogar de maneiras diferentes e de certas vezes até de maneira bonita. Eu não vejo agora esse São Paulo jogando de maneira bonita e vistosa. Tem jogadores para isso. Você tem o Ferreirinha, tem o Lucas, você tem o Oscar, que para mim eu acho que sinceramente eu acho que o Crespo, eu tenho que parar de falar sobre o dia, cara. Eu acho que o Crespo vai poder meio que repetir os melhores momentos do São Paulo de 2021, colocando o Oscar para fazer o que o Benítez fazia naquele time e colocando o Lucas para fazer o que o Rigoni fazia naquele time. O Benítez, ele era o maestro daquele time do São Paulo. O grande problema é que fisicamente ele não dava conta, ele vivia machucando, mas quando ele estava à disposição, ele jogava muita bola. E o Rigoni era a válvula de escape daquele time. Muito de toda a campanha dos melhores momentos do time do Crespo foi com o Rigoni, que jogou muita bola durante o Crespo. Depois com o Rogério ele acabou não rendendo tanto, mas com o Crespo ele jogou pra caramba. Então o Lucas, por característica, pode ser e fazer a função que o Rigoni fazia. Deixar de ser um cara aberto que volta para marcar lateral e passar a ser um segundo atacante. Um cara mais próximo da área, com liberdade para ir para a direita, para vir para a esquerda, para fazer o que quiser. E o Oscar sair da meia esquerda, que o Zubeldia vivia colocando o Oscar do lado esquerdo, e passar a jogar por dentro, centralizado, sendo um 10, que é o que ele é. Tendo liberdade para criar o jogo por dentro, por fora, para vir perto dos zagueiros, perto do volante, receber essa bola para fazer uma inversão. Eu, sinceramente, acho que o Crespo, com a visão que ele tem de futebol e por não ser preso a convicções, ele disse isso. Ele falou assim, não importa jogar com 3 zagueiros, com 4, no 4-3-3, no 4-4-2, no 3-5-2. Não importa é o time saber o que fazer dentro de campo, é o time ter uma identidade. O Zubeldia, ele era extremamente preso ao 4-2-3-1. O Crespo não. O Crespo ele não tem medo de mudar a escalação, não tem medo de mudar sistema tático, de fazer alterações. Então, sinceramente, eu vejo um grande salto de ideias do Crespo para o Zubeldia. E principalmente, o Crespo, ao meu ver, o Crespo, mesmo se o São Paulo começar a definhar, por ele ter essa ideia de não ser preso a convicções, ele tem capacidade de, mesmo com desfalques, fazer esse time jogar um futebol interessante. É o que o Crespo disse. Ser competitivo. Você só ser competitivo não é sinônimo de vitória. O São Paulo de 2023 foi um time competitivo. Ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo de 2024 foi um time competitivo também. Não conseguiu ganhar nada. O São Paulo desse ano não é um time competitivo. Não é um time competitivo. E tem várias maneiras de você ser competitivo. Você sendo um time que se defende bem, joga no contra-ataque, é um jeito de ser um time competitivo. Você ser um time que morde, que marca muito, que não deixa o time adversário pensar e que joga de uma maneira pragmática, é uma maneira de você ser um time competitivo. Você ser um time que gosta de ter a bola, de segurar a bola, de construir as jogadas, envolver o seu adversário, é uma maneira de ser um time competitivo. Quando você optimiza isso e você passa a dominar o seu adversário, aí você passa de ser um time só competitivo para ser um time imponente. Há quanto tempo o São Paulo não é um time imponente? Talvez os 2 últimos São Paulos imponentes que eu tenha visto, São Paulo que entrava em campo e você já imaginava, esse São Paulo vai ganhar o jogo. O São Paulo de 2014 do Muricy
com Pato, Ganso, Kaká, 2014, 2015, 2014, se eu não me engano. E o São Paulo do Diniz. Aquele São Paulo que perdeu aquele título incrível do Campeonato Brasileiro, mas naquela arrancada teve um momento de temporada que não importava contra quem o São Paulo jogasse. O São Paulino, ele viu o São Paulo em campo e falou: o São Paulo vai amassar esse time aí. Porque o São Paulo estava jogando muita bola. Durante um certo momento da temporada, o São Paulo do Diniz parou de ser um time só competitivo e começou a ser um time dominante. Dominava. Contra quem jogava, dominava. Até que veio a parada e o time definhou. Acontece. De lá pra cá, o São Paulo nunca foi um time dominante, como o Flamengo é, como o Palmeiras é em alguns jogos, como o Botafogo consegue ser. Não, São Paulo, em alguns momentos, foi um time competitivo. Vamos ver se o Crespo, com o elenco que tem, com o time que tem, consegue fazer esse time ser um time competitivo e futuramente, com reforços, com tudo que possa vir a acontecer de bom com o São Paulo, fazer esse time ser um time dominante. Boa sorte pro Crespo, deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!